Fala galera, Luciano Lara, Beabá do Tiro. Agora sim, estamos gravando esse vídeo aqui para vocês em razão da notícia que está circulando aqui. Vou mostrar para vocês. PF, deixa eu sair o cabeção daqui. PF não tem condição de, há pouco mais de assumir a tarefa de fiscalizar os armamentos no país. A PF ainda está longe de uma estrutura para realizar a tarefa. Em 1º de janeiro, a corporação passa oficialmente a regular as atividades dos CACs. Não vai regular porque não tem como fazê-lo nesse momento. Vamos ver se eu consigo dar uma ampliadona aqui nessa tela para vocês. Ocorre que a falta de estrutura, entretanto, deve adiar o começo em pelo menos 6 meses. A sugestão foi dos próprios investigadores da PF para o ministro. O governo chegou a prometer a criação de funções para monitorar os CACs. O DFPC contava com 2.000 servidores. O número serviu como base para a PF buscar no Ministério de Gestão e Inovação orçamento para contratações, sem sucesso até aqui. Quer dizer, os 670 digitadores que seriam contratados ainda não foram, mas piora. Vamos lá. A saída será remanejar servidores de outro órgão ou criar novas unidades com orçamento aprovado, o que leva pelo menos 6 meses. A própria PF já passou por esse processo com a criação de outras diretorias, como a da Amazônia, Meio Ambiente, Segurança Presidencial e Crimes Cibernéticos. Outro dado, mesmo com remanejamento, a gratificação de quem aceitar ser transferido para Brasília é de R$ 1.600, desestímulos ao policiais saírem de seus estados com um custo de vida mais baixo. Entenda o caso. O problema é que, depois disso, ainda tem a questão de os militares terem fragilidade na fiscalização. Mentira retumbante. Mentira de ONG desarmamentista. Mentira do Sou da Paz e do Igarapé. Nunca houve fragilidade no sistema no Exército. O problema é que as ONGs não têm acesso às informações que eles gostariam. E as ONGs não têm acesso nem condição de buscar as informações na forma com que eles querem, desrespeitando o sigilo das informações e a necessidade de salvaguarda dos direitos das informações altamente sensíveis dos CACs. E as ONGs não toleram isso e acreditam que com a Polícia Federal terão acesso a essas informações. Nunca houve fragilidade na fiscalização, mas olha como as mentiras seguem. Quando foram liberadas no governo Bolsonaro quase 1 milhão de armas, entre revólveres, pistolas, espingardas e metralhadoras. Mentira, nunca houve a possibilidade de aquisição de metralhadoras por parte dos CACs. Nós temos acesso somente a armas semiautomáticas, metralhadoras são automáticas. Relatório do TCU revela que em 2019 e 2022, os militares liberaram armas para cerca de 5 mil criminosos. Mentira! 5 mil criminosos, mentira. Cerca de 5 mil pessoas burlaram o sistema utilizando certidões válidas, ideologicamente falsas, retiradas em locais nos quais eles não tinham antecedentes. Isso seria sanado simplesmente com a utilização do que foi disponibilizado pelo CNJ no grupo de trabalho, da certidão unificada dos 81 tribunais existentes no país, somente para as armas. Isso está disponível. O que fizeram os energúmenos das ONGs que criaram a regulamentação? Exigiram que a gente juntasse 5 anos de comprovante de endereço, que não foi o que eu pedi. O que eu pedi foi que houvesse a fiscalização exatamente para que não houvesse essa burla. E o CNJ, me atendendo, disponibilizou a certidão dos 81 tribunais do país. O que os energúmenos fizeram? Pediram 5 anos de endereço, que não resolve nada. Era só juntar a certidão, um único documento unificado resolveria essa questão, que não foi falha do Exército.
Foi falha do sistema e de bandidos quererem usar o sistema. Aí ainda continua, documentos. A partir da ferramenta de inteligência Google, o Pinpoint, que faz rastreamento de pontos em comum, o SBT compartilhou o relatório do TCU com os termos da PF do Exército sobre armamentos, o que apresenta uma dificuldade dos policiais federais em adequar minimamente a atual estrutura das Forças Armadas por mais frágil que tenha sido. Não tem nada disso. Olha o absurdo dessa notícia, olha que vergonha que estão fazendo. Criticando o trabalho do Exército, que tem na burocracia e nas restrições do sistema uma das maiores fiscalizações possíveis ao sistema de armas, repetindo inúmeros atos e repetindo inúmeras barreiras para o acesso do cidadão comum, do cidadão de bem, às armas. Não houve fragilidade, não houve problema nenhum no governo anterior, houve sim impedimento por parte das ONGs de acesso às informações do jeito que eles pretendem, porque eles sequer sabem perguntar. Eles não sabem a diferença de um revólver para uma pistola, para um rifle, para uma carabina, para uma espingarda e para um fuzil. Eles não sabem a diferença e, não sabendo perguntar, não têm as respostas que eles querem. E eles acreditam que, estando na diretoria, no Ministério da Justiça, como estão, né, e o Igarapé está, que eles vão controlar essas informações. Só que o que se pretende fazer é acabar com o nome da Polícia Federal, transferindo um sistema dificultado de trabalho, que é o SIGICORP do Exército, para a Polícia Federal. Os problemas que nós temos, que são o sistema de funcionamento do SIGICORP no Exército, vai continuar ocorrendo na Polícia Federal. Só que, ao invés de reclamarmos do Exército, que não está fazendo, nós vamos reclamar por não estar funcionando o sistema e atrasando todos os pedidos do CAC. Não quer dizer que os pedidos são deferidos sem análise, muito pelo contrário, não quer dizer que os pedidos não são verificados ou que há falha na fiscalização, muito pelo contrário, o que há é um sistema que não funciona e atrasa todos os pedidos dos CACs. Só vai acontecer que vai atrasar na Polícia Federal ao invés do Exército, porque não foi criado o sistema SINARM 3 módulo CAC na Polícia Federal e está se mantendo o SIGICORP do Exército para a Polícia Federal, o que não faz nenhum sentido. O Exército tem pessoal, a Polícia Federal não tem. O Exército está fazendo o trabalho bem ou mal funcionando o sistema e a Polícia Federal não vai fazer porque, além de não ter pessoal, não tem investimento e estará num sistema que não é dela. Isso é descaso. Hoje a Polícia Federal não tem condição de fazer. Estão falando de 6 meses e há a movimentação, inclusive por parte de sindicatos, por parte dos representantes da Polícia Federal, de não receber a atribuição. Estão querendo colocar a goela abaixo. Ministério da Justiça está empurrando na Polícia Federal a absurda colocação do decreto de transferência inconstitucional e ilegal da competência do Exército Brasileiro para a Polícia Federal. A Lei de Armas diz que é competência do Exército. Essa atribuição não se transfere por decreto, por acordo de cooperação técnica, por convênio, por raio que o parta. Só se transfere por lei e não há lei transferindo isso. As taxas que são recolhidas, por regra tributária, só podem ser alteradas por lei. Não pode ser criada taxa por decreto, por portaria, nem se transferir por convênio. O Exército vai ficar recebendo taxa, que é o de serviço praticado pela Polícia Federal? Vai se transferir a receita proveniente dessas taxas à Polícia Federal de que forma? Taxa é ressarcimento aos custos do serviço prestado. É pagamento do custo do serviço. O serviço vai ser prestado pela Polícia Federal. Como é que essa taxa vai ser recolhida para o Exército? Como é que vai se transferir o órgão recebedor por meio de outra forma que não a lei e a lei expressa por questão de princípio tributário? O que está se fazendo é um absurdo, é um descaso com os CACs, é um descaso com a Polícia Federal e um desrespeito ao Exército Brasileiro, que presta o seu trabalho, que presta o seu serviço. Precisávamos de tanta burocracia? Jamais. Existente. Precisávamos do que foi inventado no decreto 11.615?
Não, porque, inclusive, muito do que está ali, tirando o que a gente conseguiu a duras penas alcançar no grupo de trabalho, não devia estar ali, porque sequer discutido foi. Agora, o que estão fazendo com a Polícia Federal é um descalabro, é um despropósito, é um desrespeito. O que estão fazendo com os CACs é um descaso. O mínimo que deveria ser feito é suspender isso por 1 ano e tentar se reestruturar isso e parar para pensar que não deveria sequer ter sido pensada essa transferência. Isso é coisa de ONG que não sabe o que fazer. Isso é coisa de ONG desarmamentista que não sabe para que lado sai o tiro, nem se olhar de frente o cano de uma arma de fogo. E está querendo se meter a falar de legislação de arma que eles não sabem. Eles só sabem de desarmamento e de controle social. Beba do Tiro, Luciano Lara por aqui, colocando os pingos nos is e falando a verdade que tem que ser falada. É uma vergonha o que estão fazendo com a gente. Fui.